Olá, nessa videoaula vamos falar um pouquinho sobre os formulários do Google, né, chamado de Google Forms. Qual a ideia de se criar formulários? Na verdade, para você fazer alguma pesquisa, levantar um conjunto de dados, você tem a forma presencial, né, de estar ao lado das pessoas, mas uma forma muito comum hoje em dia é você mandar esse formulário para as pessoas via internet ou disponibilizar o link desse formulário via internet para que as pessoas preencham onde quer que elas estejam, com o dispositivo que elas tiverem, ou seja, ela pode preencher via celular, via tablet, via computador e assim por diante. Uma forma de se fazer isso antigamente é você depender de um programador para desenvolver um sisteminha web, né, numa linguagem de programação, com banco de dados, para fazer esse formulário funcionar. Tanto a parte de construção do formulário, né, que era feito basicamente com a linguagem HTML, quanto na parte de processamento desses dados. Hoje em dia, várias ferramentas existem para facilitar essa nossa vida, ou seja, elas nos auxiliam a criar os formulários, aplicar os formulários e ver o resultado. É isso que nós vamos começar a ver na aula de hoje. Então, eu criei um diretório dentro da disciplina TICS aqui, chamado Aula Forms, né? E vamos aqui criar um novo formulário. Então, a gente vem aqui e cria um formulário novo. Então, ele vai abrir esse formulário novo, que a gente pode aqui, ó, formulário de teste da videoaula. Esse formulário tem uma série de coisas para fazer, que nós vamos abordar isso em 2 semanas, mas na semana praticamente você pode escolher, por exemplo, a cor desse formulário. Né? Eu quero um tom de verde e assim por diante, ou seja, é pouca configuração, mas tem alguma coisa para ser feito. Então a gente veio aqui, colocou e a gente pode inserir uma série de perguntas. Observe que a gente pode ver as perguntas e as respostas que nós já obtivemos dele. No nosso caso, por enquanto, nenhuma. Então eu posso inserir uma determinada pergunta. Então eu venho aqui, digite seu nome. Né? E eu posso escolher se essa pergunta, vamos nos limitar num primeiro momento, mas, por exemplo, se é uma resposta com texto curto, se é uma resposta com texto longo, múltipla escolha, caixa de seleção e assim por diante. Vamos escolher uma resposta curta. Então, eu acabei de criar uma resposta curta e eu digo se ela é obrigatória ou não. Então, eu posso tornar ela obrigatória. Aí eu posso inserir mais uma pergunta. Posso assim, qual o teu e-mail? E eu venho aqui, eu peço para ele responder uma outra resposta curta. E olha que legal que eu posso fazer. Eu posso tornar ela obrigatória, eu posso vir aqui na configuração dela, ó, validação de resposta. Né? Eu quero que ela seja um texto e eu quero que ela seja um endereço de e-mail. Ou seja, basicamente, a pessoa tem que digitar aquele texto, arroba, o outro texto, tá? Para simplificar o raciocínio. E aí eu posso ir inserindo novas perguntas. Né? E assim vai. Tanto eu posso inserir quanto eu posso apagar a pergunta que eu tenho. Então eu fiz aqui umas perguntas sobre você. Agora vamos numa outra página criar algumas perguntas sobre o formulário que a gente quer. Então a gente vem e adiciona uma seção. O que é isso? Depois que ele preencher aqui, nós vamos ver no outro formulário que eu vou mostrar, ele vai ter um próximo lá para preencher. E aqui eu posso ter um título ou não na seção. Né? Então vem aqui sobre o Google Docs. Que eu quero saber de ti sobre o Google Docs. Então eu venho e insiro uma pergunta aqui, que vai ser uma pergunta, agora só para mudar um pouquinho, de múltipla escolha. Aí eu venho aqui. Já utilizou o Google Docs? Essa é obrigatória, tá? Ou seja, essa você tem que responder de qualquer forma. Então vem aqui obrigatório. Aí eu venho aqui de múltipla escolha. Sim e não. Ou seja, bem simplesinho de fazer. Aí eu venho e insiro mais uma pergunta. Né? Quais os tipos de documentos do Google Docs que você já utilizou? Aí eu venho aqui e vou deixar para ele responder agora como caixa de seleção. Ele pode colocar vários. Então, só vou simplificar aqui o Docs, planilhas e os formulários. Tá? Ou vamos deixar outros aqui. Qual a diferença
dessa seleção para cá. Nessa seleção aqui eu vou deixar, como vocês podem ver na validação, se eu quiser colocar, eu posso deixar eles responderem vários. Certo? Várias coisas. Só que observe, se a pessoa respondeu não aqui, no de cima, que é obrigatório, ó, é obrigatório, né? Nesse cara aqui, ela pode não querer preencher. Ou eu ponho nenhum dos anteriores, ou eu ponho como não obrigatório. O que quer dizer? A pessoa não tem obrigação de fazer isso daí. Certo? Então, eu tenho meu formuláriozinho aqui. Eu tenho aqui outras opções de configuração geral, né, que são extrapoladas aqui, do tipo, se eu quero pegar o e-mail da pessoa, se a pessoa só pode responder uma vez naquele e-mail, né, se o participante pode editar novamente o seu questionário. Ele respondeu, só que falou assim, putz, eu coloquei lá meu e-mail, me identifiquei, só que tem algum errinho lá que não era isso, agora eu entendi, quero responder de novo. Eu tenho opção. Né? E tem algumas coisas de apresentação e de testes aqui que a gente vai mais para frente mostrar para vocês. Né? Eu posso ter uma barra de progresso, por exemplo, eu tenho um questionário com 100 questões. Aí cada sessãozinha que eu criar, eu posso dizer quanto que ele já respondeu uma sessão de 10. Aí tem a barrinha de progresso lá bonitinho para ele fazer. Certo? Então eu tenho algumas opções que nós vamos tratar um pouquinho mais na próxima videoaula. E eu posso visualizar como é que ficou esse formulário. Tá? Então tem aqui o nome, né? Eu vou colocar aqui Eduardo, e-mail, ó, se eu colocar, tá vendo? Eu preciso colocar um e-mail meu, então vou colocar lá eduardo.barreri@ufjf.edu.br. Aí ele aceitou. Aí eu vou para a próxima. Você já utilizou o Google Docs? Sim. Qual? Ah, eu só usei formulário. Né? Aí eu pego e envio essa resposta aí, ó. A resposta foi feita, eu posso mandar outra. Se eu voltar para cá, eu já tenho uma resposta aqui, ó. Antes eu não tinha nenhuma, ó. Ó, o tal do Eduardo respondeu aqui, ó. Todo bonitinho, ó, a resposta que ele fez. Certo? O que é legal? Além dos dados, eu tenho também as respostas que não são textuais, né? Então, tem aqui, já utilizou o Google Docs? 100% das pessoas responderam que sim. Então, já tem vários gráficos que a gente poderia tirar lá nas planilhas, eles respondem para a gente. Certo? Então, eu criei aqui, só para mostrar para vocês, né, um test forms, no qual eu criei um formulário. Então, tem um formuláriozinho aqui, que eu criei, né, sobre videoaula sobre formulários, que eu já tinha uma resposta. Então, olha que legal, eu posso aqui, na hora de enviar o formulário, dizer o seguinte, eu quero enviar um link. Aí ou eu mando o link para as pessoas, então eu posso mandar e-mail para todo mundo. Pessoal, por favor, preencham esse link aqui. Ou posso criar um link curto, que é mais fácil de visualizar. Eu vim aqui, copiei esse link curto, ó. Copiei esse link curto e vou mandar para todo mundo. Então eu posso disponibilizar no Facebook, para o pessoal, posso disponibilizar onde eu quiser. Né? Ou mandar lá um e-mail. Ó, prezados alunos, por favor, preencher. Ou colocar lá no Moodle. Prezados alunos, por favor, preencher. E assim por diante. Eu vou colocar esse link lá para vocês preencherem de teste. Tudo bem? Então eu posso vir aqui no outro browser e como se a pessoa estivesse respondendo isso daí. Tá? Então é um usuário qualquer respondendo. Olha a diferença. Aqui o usuário só tem o formulário. Aqui eu, Barreri, né, tenho, além do formulário, as respostas. Então, só eu que criei o formulário posso ver a resposta. E o cara só pode preencher. Então, eu vou lá preencher lá. Vou lá, eduardo.barreri@ufjf.edu.br. Qual a sua cidade? Já vou mostrar o formulário lá depois. Eu nasci em São Caetano do Sul. Vou para o próximo. Aqui está em inglês porque eu quis. Ah, eu esqueci de colocar coloquei o e-mail no lugar errado. Vamos lá. Colocar o e-mail, vou colocar aqui Barreri. O que é legal que ele afirma o erro que foi feito. Aí eu perguntei aqui, você já respondeu algum questionário do Google Docs? Talvez eu tenha respondido, mas eu não lembro de ter lido que era do Google aqui, então não sei se era ou não. Você já desenvolveu? Nunca. Como não desenvolvi, não respondi. Né? Estou mandando aqui a resposta, só para avisar que a resposta não está sendo preenchida automaticamente, é uma pessoa que está preenchendo e mandei aquilo lá. Olha que legal, voltando para cá. Né? Vamos lá.
eu peguei e agora eu tenho duas respostas. Ó, quem respondeu 2 vezes Eduardo Barreri. Um foi o Eduardo, outro foi o Barreri. De tais cidades. Qual a experiência que você já teve com o Google? Ó, coloquei 2 respostas diferentes de propósito. Você já desenvolveu algum formulário? Um nunca e o outro sim. Certo? E um respondeu que já tinha feito. Olha que legal aqui, ó. Eu posso vir e criar uma planilha. Ou seja, além dos dados aqui no formulário, eu posso jogar esses dados na planilha. Criar uma nova planilha. Vou colocar lá. Teste. E vou criar a planilha. Tá? Acabei de criar a planilha para mim. Tá? E ele abre a planilha aqui. Além de eu ter a planilha aberta aqui, eu passo a ter a planilha nesse arquivo aqui. Ó, eu tenho o meu formulário, que é esse formulário doido que eu respondi, que eu fiz aqui para vocês. Certo? E eu tenho aqui a minha planilha. Se eu quiser, eu abro a planilha normalmente, igual ele abriu, e posso fazer gráfico, tudo que a gente aprendeu na hora de fazer planilhas. Todas as perguntas estão aqui. Ó, que hora que o cara, data e hora que o cara preencheu, o e-mail dele e as perguntas que estão lá no formulário. Tudo numa planilha. Ou seja, além de eu ter isso nesse formato aqui, eu também consigo ter no formato de planilha. E aqui estão minhas perguntas. Qual a diferença desse formuláriozinho que eu fiz aqui para aquele? Ó, fiz do mesmo jeito. Uma pergunta que não é obrigatória, as outras perguntas obrigatórias, e uma diferençazinha que eu fiz é obrigatoriamente a pessoa informar o usuário. E ele vai receber uma resposta que ele preencheu. Então, se eu for aqui no meu e-mail, você vai ver que o Barreri respondeu, né? Ele teve uma resposta aqui que ele recebeu lá. Então, quem participou de preenchimento recebeu lá todos os dados que ele preencheu. Então, eu forcei aqui que obrigatoriamente o usuário forneça a resposta. Então, eu não preciso pedir o e-mail para ele, porque ele insere o pedido de e-mail. O próprio Google insere, não precisa usar. E ele vai receber uma resposta que ele fez, que foi o que o Barreri respondeu aqui. Ó, ele recebeu uma respostinha do e-mail dele. Então, é uma forma do cara receber um ok que ele respondeu. Tá? Então, por exemplo, quando eu uso isso daqui, nós estamos fazendo um curso agora para mais de 500 professores de matemática. O formulário de inscrição nós fizemos nesse modelo aqui. Eles preencheram o formulário de inscrição nesse modelo. Né? E receberam automaticamente o ok da resposta. Então, essa é a nossa primeira aula. Na próxima, a gente vai falar um pouquinho mais de recursos avançados, né? Porque nós não forçamos muito esses recursos. Observa que tem coisa aqui que nós não usamos, né? Nós deixamos de colocar conteúdos, né? E a gente vai discutir um pouquinho mais. Nós não colocamos, por exemplo, a gente pode colocar um vídeo no formulário, a gente pode fazer uma coisa bem mais ampla. Para que eu vou usar um vídeo? Exemplo, para explicar o porquê que eles estão respondendo aquele questionário. Então, tem várias formas de fazer aqui, mas basicamente eu posso criar um questionário, eu tenho as respostas, eu envio esse questionário ou simplesmente pego o link dele, posso mandar para um monte de gente, ou pegar o link dele, ou o link completo, ou o link curto e mandar. O que vocês vão fazer? Vocês vão criar o link curto e responder na atividade lá colocando esse link. Vem aqui, copia e coloca lá para o tutor saber que você já fez o teu primeiro formulário. Tudo bem? Além de fazer, faça um teste, né? Pede para visualizar e preenche para ver se a resposta lá está tudo bonitinho. Até a próxima videoaula.